Sabe por que você vota no Lula? Por memória afetiva. Mas eu vou desmentir ele agora. Último debate, galera, e eis a hora da verdade que muitos esperavam. Ao contrário do que Nine alegou durante toda a sua campanha de segundo turno, replicando uma mentira do Vibrante Danones. Vibrante Danones. Alguém pegou? De que Bolsonaro diminuiria o salário mínimo e reduziria as aposentadorias, a verdade chega para libertar. Bolsonaro anuncia R$ 1.400 de salário mínimo para 2023. E quando Bolsonaro confrontou o cara pálida sobre o programa eleitoral que circulava nas rádios e TVs dizendo a mentira espalhada por Danones, Nine regou no melhor estilo me fiz de sonso. O que? Esrolou? Não acredito, eu não assisto propaganda eleitoral. Sabe você que ficou replicando essa mentira desesperada do Lula na esperança de enganar a população e retirar voto do Bolsonaro? Então, o Lula te taxou de louco, de otário. Lênin tinha um nome para quem repetia tudo que ouvia sem questionar a veracidade. Idiota útil. Foi isso que Lula fez com você, de forma explícita. O cara nem chegou ao poder e já larga mentindo e enganando. Isso sim é um clichê. Aliás, é importante ressaltar que as aposentadorias reduzidas são obra e fruto do próprio PT, que saqueou os fundos de pensão da Caixa, Petrobras e Correios. A caixinha, vamos dizer assim, a caixinha dos funcionários como complemento de aposentadoria, entrou no bolo da corrupção. Como consequência, os funcionários dos Correios hoje têm que pagar mais de R$500 por mês para repor as perdas até 2030. É isso que o PT fez com os aposentados. E isso tem que ficar claro, porque é um fato. Ao falar de empregos, o cara literalmente se perdeu no que ele gostaria que fosse versus a realidade. Bolsonaro citou os números da criação de emprego, que são impressionantes, e a resposta do Lula perante o número incrível foi essa aqui. É que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Como assim eles colocaram MEI como se fosse emprego? Porque o que o Lula tá dizendo que quem trabalha com MEI não trabalha? Ei, galera do iFood, do Uber, do 99, vocês estão joia? O cara desmereceu o microempreendedor que, além de trabalhar, é muito. Às vezes emprega outras pessoas dando salário e dignidade. Sabe o retrocesso que seria uma volta do PT? Esse é um ótimo exemplo. Mas voltando aos números oficiais que fizeram Lula achar que se tratavam de empregos informais. O país criou 2,1 milhões de empregos com carteira assinada em 2022. Mas se você quer dados do ano passado, nós também temos. Brasil gerou 2,7 milhões de empregos formais em 2021. Aceitar o avanço do Brasil, que mesmo após a maior pandemia da nossa época, da nossa geração, seguida de uma guerra, consegue fazer o Estadão dar essa matéria aqui. Desemprego tem 7ª queda seguida e fica em 8,7% em setembro. E se você quer comparar com o Lula sem pandemia, sem guerra e surfando no boom das commodities, tudo bem, eu topo. Folha de São Paulo. Desemprego em 2006 fica em 10%. Diz IBGE. Bolsonaro herdou do desastre PT quase 14% de desempregados. É preciso que a memória do povo seja desbloqueada. Aliás, o Nine começou a campanha prometendo picanha. No debate da Band falou de churrasquinho. No de ontem já era comida. O cara nem se elegeu e a crise já começou. Mas Nine tem o dom de mentir sem levantar a sobrancelha, o que é assustador. Ele é tão profissional nesse Paranauê que eu penso que ele realmente acredita nas bobagens que ele fala. Nine disse que as pessoas têm fome, que em seu governo era fartura, o pobre tinha o que comer. Nine se declarou pai dos pobres e tirou geral da miséria. Sobre esse dado, Nine despejou o número dos que vivem em insegurança alimentar no Brasil em 2022. Segundo ele, 33 milhões de pessoas. Um número grande que para muitos é impensável. Mas vamos ver os números da época em que o pai dos pobres governava o país. G1, 2010. 65 milhões de brasileiros não têm alimentos suficientes, segundo o IBGE. De acordo com pesquisa, 11,2 milhões de pessoas chegaram a passar fome. Situação é mais grave no Norte e Nordeste. E a matéria começa com a seguinte frase: cerca de 65 milhões de pessoas em todo o Brasil vivem em situação de insegurança alimentar. 65 milhões. 2010, 8 anos de governo Lula. Pior situação no Norte e Nordeste. Auto-intitulado pai dos pobres.
Não levou água para o Nordeste porque Lula, você não levou a água para o Nordeste. Água. Depois que você assumiu o governo, o índice de criminalidade no Nordeste subiu mais de 100%. E depois você mentiu para esse povo dizendo que deu alimento a eles. Se toca, encantador de serpente. Vai, Ciro Gomes. E eu preciso aqui restabelecer a verdade enquanto você ainda pode escolher o seu futuro. Lula no debate disse que, nossa, o PIB no meu governo bombava, a gente crescia 1 milhão por cento. É mesmo? O ano era 2006, 4 anos de governo Lula e a matéria aqui é da Folha. Brasil de novo, e presta atenção, de novo, mais uma vez. Brasil de novo só cresce mais que o Haiti. Enquanto os nossos vizinhos emergentes que surfaram no boom das commodities aproveitaram muito bem a onda, nós, do tamanho que somos, produzindo muito mais do que eles, em 4 anos de Lula só conseguimos crescer mais que o Haiti, que na época passava por uma guerra civil. No debate, Lula teve a pachorra de falar sobre investimento público. Ele só esqueceu de mencionar o tamanho da dívida pública que a gestão incompetente deixou para estourar no colo de outra pessoa. E essa outra pessoa foi a própria companheira, a Mãe Sapiens. A matéria do Estadão de 2011. Dívida pública cresceu 105% com Lula. Em 8 anos, soma das dívidas interna e externa mais que dobrou. Total aumentou 867 bilhões e fechou 2010 em 1,6 trilhão. E o mais incrível é que ele tá dizendo com a boca cheia que vai fazer isso de novo. E tá todo mundo, que lindo. O que fica claro é que você não precisa ser um bom gestor se você tiver boa lábia. O brasileiro cai, infelizmente. E vai guardando aí os dados que eu estou te dando do governo Lula. Do Lula. Porque se for citar a Mãe Sapiens, ao workaholic, é de fazer o mais fiel petista pedir pra passar. Não, vamos falar de outra coisa. Vamos falar de TechPix. O que eu preciso que você entenda é que você pode não gostar do Bolsonaro, tudo bem, mas eu espero que você goste do seu bolso, do bem-estar da sua família. E eu te garanto que eu posso prever o futuro, que tá literalmente do nosso lado. Calma, a gente já chega lá. No debate, Lula encheu a boca para falar do Mais Médicos, os maravilhosos médicos cubanos daquele lugar maravilhoso que é Cuba. É o que o Nine quer que você acredite. Como o meu compromisso aqui é com as matérias autorizadas pelo Ministério da Verdade, eu tô usando só a mídia autorizada, ok? Vamos novamente de G1. Mais médicos cubanos entram na justiça por salário integral e direito de ficar no país. Isso entra diretamente na acusação que Bolsonaro fez a Lula de usar os mais médicos para financiar a ditadura cubana. E de novo, quem vai demonstrar isso é a matéria do G1. Dá uma olhada nesse trecho da matéria. Abre aspas. Eles pedem para permanecer no país e receber o valor integral do salário, que, pelo acordo estabelecido no programa, era transferido ao governo cubano e repassado apenas parcialmente aos profissionais. Fecha aspas rapidinho, só para eu deixar claro que... Oh, meu Deus! Como assim os médicos não querem voltar para Cuba? Lula disse que lá é tão lindo. Mas vamos entender com números o acordo de pagamento desses médicos. Abre aspas para outro momento da matéria. Desde o início do programa, o Ministério da Saúde transfere a OPAS o valor de R$ 10.570, reajustados nesse ano para R$ 10.520. Os profissionais cubanos, então, recebem cerca de R$ 3.000. O resto fica com o governo de Cuba. Fecha aspas. 70% do salário desses médicos ficam em Cuba. 70%. Entende? Que nome se dá para quem retira 70% do seu salário de forma obrigatória? E aí, se a gente pega essa outra matéria aqui do UOL, que diz que o contrato do Mais Médicos com Cuba já custou 7,1 bilhões ao Brasil, e se Cuba ficava com 70% desse valor, podemos concluir, usando apenas matemática, que o Brasil, em nome dos Mais Médicos, enviou direto para Cuba dinheiro do pagador de impostos, 4,9 bilhões. Diretamente para o paraíso que todo mundo foge sempre que é possível. Entendeu por que não dá para julgar quem acha que, na verdade, o Nine estava financiando a ditadura cubana com o seu dinheiro? Não dá para julgar, né? Vamos traçar aqui um paralelo com Bolsonaro? G1 2019. O governo anuncia 18 mil vagas com salários de até 31 mil no novo Mais Médicos. Profissionais do programa passarão por curso de 2 anos e, se aprovados, contratação será regida pela CLT.
A diferença é só berrante, gritante. Ah, mas no debate o Lula bateu no peito para dizer que o PT cuidou dos mais pobres, que o Bolsonaro diminuiu o imposto da gasolina, porque ele não teve coragem de matar no peito e reduzir o preço ele mesmo. Vale lembrar que Lula e o PT foram contra a redução de impostos. Contra a redução de impostos. Mas esse fato nos leva a uma lembrança interessante de uma matéria até recente, do UOL, de setembro de 2022, mês passado. Presta atenção no quanto você provavelmente está sendo enganado. A matéria era a seguinte: 4 erros do PT na economia e os riscos de se repetirem segundo analistas. Logo de cara você já sabe que vai dar Merlin. A primeira pergunta era: quais as propostas do PT para a economia? E a resposta foi: abre aspas. O documento com diretrizes do plano de governo de Lula apresentado no TSE é vago quanto aos detalhes sobre o que o petista pretende fazer durante uma nova gestão. Fecha aspas. Nós ganhamos as eleições, sabe, com um discurso, e depois das eleições nós tivemos, sabe, que mudar o nosso discurso e fazer aquilo que a gente dizia que não ia fazer. Esse é um fato. Tá, mas vamos dar uma olhadinha na pergunta 2, que mostra o que o pacote de bondades desesperadas do PT para melhorar a vida dos mais pobres causou no curto prazo. Controlar preço da conta de luz artificialmente. É a famosa canetada. Aí a matéria conta que para ajudar os mais pobres em 2012, o governo, reduziu a conta de luz. Muito legal, viva o pai dos pobres, ele tá ajudando os pobres. E aí a gente cai na pergunta seguinte: que custo teve? Em resumo, contraiu um empréstimo de 18 bilhões de reais com grupos de bancos públicos e privados. É o famoso endividamento do governo, mas explica o porquê os bancos amam o Lula, né, Itaú? Mas segue o questionamento. Quais os efeitos dessa redução? Em 2013, as contas caíram 15,66%, porém o dinheiro acabou, o Brasil afundou numa crise por má gestão, a tarifa vermelha foi aplicada e a conta de luz em 3 anos subiu 57,46%. E aí eu te pergunto, valeu a pena? O problema foi apenas empurrado com a barriga. E uma hora a conta chega. Ela sempre chega. Essa situação também vale para a Petrobras. O resultado foi igualzinho, mas além do endividamento, a nossa maior estatal, o orgulho do Brasil, quase quebrou. E olha que eu nem estou colocando a conta bilionária da corrupção nesse momento. Aqui a gente está falando apenas de uma péssima gestão. Um ponto interessante sempre colocado pelo Lula é que ele vai taxar as grandes fortunas. Mas a pergunta que fica é: o PT ficou 14 anos no poder. Se isso é algo que vai ajudar a população, por que eles nunca fizeram isso antes? Titi explica tudo. O nome disso é bravata, para enganar o povo mais humilde que se vê injustiçado pela galera mais rica. E aqui eu não vou entrar no mérito da questão. Eu vou para a forma prática para ver se você consegue entender. Temos aí uma empresa que emprega milhares de pessoas, gerando o sustento de milhares de famílias. Você, funcionário de alguma empresa, sabe o quanto é cansativa a jornada de trabalho. Mas você também sabe que esse trabalho é o que paga as contas, certo? Acho que todos nós concordamos com isso. Mas e se o governo anunciar que vai começar a tirar uma fatia maior de dinheiro dessas empresas? Pode ser, sei lá, que essa empresa ache mais viável ir para outro lugar na qual ela não seja taxada. Sim, ela pode fazer isso. E eu gosto de exemplos concretos. Argentina, nossos hermanos. Dezembro de 2020, a matéria da Veja dizia: imposto sobre grandes fortunas. Argentina embarca no erro. Março de 2021, o Globo nos informou: a Argentina arrecada 2,4 bilhões de dólares com imposto sobre grandes fortunas do país. Já a CNN em 2022 teve que esclarecer por que a economia da Argentina está em crise e como chegamos nessa situação. 100% de inflação? Como assim o plano não deu certo? A ascensão da esquerda na América Latina causa a fuga de capital, porque o único lugar que o socialismo deu certo foi na teoria. E eu posso provar. CNN, agosto de 2022. Chile enfrenta incertezas econômicas em meio a plebiscito para a nova Constituição. País que antes era observado como um modelo para os vizinhos da América Latina, agora deve enfrentar uma recessão, além do desafio da inflação e do cenário externo. Se eu fosse fazer uma equivalência para que você entendesse o que causou esse estrago no Chile, eu diria que o Chile elegeu como presidente o Boulos chileno. E eu não tô brincando.
Já na Colômbia, o presidente canhoto eleito, seu Gustavo Petro, sim, aquele que foi até a ONU dizer que farinha, sabe? Farinha faz menos mal que as mudanças climáticas. Agora pede que, por favor, os investidores não retirem dinheiro em massa da Colômbia. É aquela, né, meu amigo? Quem tem medo e sai vazado. A esquerda toca, apodrece, né, Alckmin? O Brasil está diante de uma escolha histórica e o seu voto decide para onde vamos. O seu voto pode evitar o caminho do caos. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar que o PT volte a quebrar o país. Seu voto pode evitar um novo desastre para o Brasil, para nós brasileiros, para nossos filhos e netos. Eu gostava de você mais em 2018, quando você era apenas um picolé de chuchu. Mas você tinha dignidade. Mas vamos falar de quem anda com o Lula no recreio, cara amigo funcionário público? Ou você, que mais uma vez se fez de idiota útil do PT porque Bolsonaro ia nomear o Collor para confiscar o seu dinheiro? Ai, amigo, eu tenho dolorosas verdades pra você. Você foi enganado. Você sabe quem é seu Pércio Árida? Não! É um economista, mas nem importa. Semana passada, seu Pércio Árida era o cara que estava ao lado do Lula quando o próprio prometeu um governo além do PT. Mas por que é importante você saber isso? Por conta disso aqui. Contribuições para um governo democrático e progressista. Dentre vários tucanos que fazem a noite do pijama com o picolé de chuchu, visto Lula, temos um nome bonito, bacana de seu Pércio Árida. Agosto de 2022. Mas o que essas contribuições os economistas propõem para um governo democrático e progressista? O fim da estabilidade do servidor público é uma delas. E eu queria muito ver a cara de funcionários públicos que dias atrás me disseram que votariam no Lula porque ele ia melhorar a qualidade de vida no trabalho. Deve estar sendo meio doloroso, né? Mas uma das sugestões mais impressionantes que eu achei é a mudança do FGTS e do seguro-desemprego para poder diminuir a rotatividade do funcionário, sabe? Você fica parando de sair do seu trabalho. E seria mais ou menos assim: se você foi demitido, o seu FGTS vai bancar o seu seguro-desemprego. E aí, você achou legal? Faz o L. Outro ponto interessante é que está sendo previsto um estouro do teto de gastos de 100 bilhões de reais. E é exatamente essa irresponsabilidade fiscal que faz quem tem dinheiro pegar seu banquinho e sair de fininho. Não, mentira, quem tem dinheiro some em menos de um mês, meu filho. Quando você piscar, a empresa que você trabalha já fechou e está sendo reaberta, sei lá, num país mais responsável. Vale lembrar que no meio dessa onda de esquerda pelo mundo, o Brasil foi contemplado com bilhões e bilhões de investimento gringo, porque os caras preferiram investir seus dinheiros no lugar que está crescendo mais que a China e com uma inflação menor que a dos Estados Unidos. Novamente, pós-pandemia e no meio de uma guerra. Isso é pura e simples gestão eficiente. E falando em resoluções, essa semana o PT apagou do seu site as suas resoluções de direitos humanos, que incluíam uma série de absurdos como desencarceramento em massa, o fim da guerra contra os ilícitos, desarmar a polícia e tantas outras coisas que deixou a sociedade em choque. Os caras viram que pegaram mal e acharam melhor apagar. Quando confrontado por Bolsonaro sobre suas resoluções, Lula teve a cara de pau de dizer que isso aí não era dele, era de um amigo dele. Não, mentira de novo. Ele disse que isso aí era de uma ala do PT, porque o PT se divide em várias alas, tá? Isso aí foi outros companheiros que fizeram. Simplesmente assustador. E para encerrar, toda vez que era encurralado, como por exemplo na sua fala infeliz sobre hospitais, e Bolsonaro fez questão de lembrar isso aqui. É que nós precisamos fazer disso um motivo de orgulho para o nosso país. Agora tem gente que acha que não pode fazer a Olimpíada porque não tem hospital. Sabe, olha, sinceramente, eu acho isso um retrocesso, sabe, enorme. Acho que a gente fazer hospitais em vez de fazer estádio? Um retrocesso enorme. O negócio é que aquele ano era 2016, o ano das Olimpíadas. E aí? Você acha que o hospital fez falta? E o bizarro disso tudo foi a triste constatação que, de fato, nós usamos os estádios superfaturados para receber os doentes. A gente fez os estádios de hospitais. Foi realmente uma herança maldita. Mas enfim, toda vez que o Lula se sentia acuado, ele parava
e pedia desculpa ao povo pelo nível do debate. E eu acho que se ele pedir 1000 vezes desculpas, ainda assim não será suficiente. Como explicar para um gringo que um cara que foi... Eu posso falar descondenado ainda ou será que eu vou ser censurada? Um cara que foi livrado pelo STF por um erro do nosso judiciário saiu da cadeia para disputar as eleições. Realmente, 1000 desculpas ainda não seriam suficientes. Mas o pedido de desculpas dele não era real, era apenas uma forma de quebrar a corrente pesada da sua gestão regada por corrupção e manipulação pública. A sua lembrança afetiva do PT não é real. Você apenas foi enganado com palavras bonitas e a eterna venda de esperanças. Te deixaram com fome e depois disseram que somente eles poderiam resolver o problema da fome. Te deixaram sem emprego e depois diziam que somente eles poderiam resolver o problema do desemprego. É vender o medo para colher a escravidão. Já Bolsonaro entregou mais de 400 mil títulos de terra e libertou milhares de famílias. Em 8 anos, os números de Lula não chegaram a 100 mil. A censura que já começou vinda do PT, que é exemplo de regimes amigos ditatoriais como o da Venezuela, seguem perseguindo rádios, enquanto Bolsonaro prega por liberdade para que você possa enxergar com seus olhos que esses caras só estão chateados com o Bolsonaro porque a teta do dinheiro estatal secou. O seu dinheiro. Somos um povo livre e mais do que esperançosos, somos trabalhadores. A gente botou a mão na massa para mudar o nosso próprio destino. Amanhã, dia 30, é a sua última chance de escolher o seu futuro. Vá votar pelo seu bolso, pela sua família, pelo seu destino. Pois como já dizia aquela música, o golpe tá aí. Cai quem quer. Só não arraste sua família e quem você ama junto, porque segunda-feira pode ser tarde demais. A sua lembrança afetiva é uma mentira que nunca existiu. É hora de sair da Matrix. Te vejo na urna.